Olá, boa tarde, eu sou Mauro Vedequim. Hoje é terça-feira, dia 14 de julho. O Verdade e Informação começa agora. E vamos ver os fatos mais importantes de hoje. Imprudência e desrespeito. Infrações de trânsito aumentaram quase 400% este ano em Maceió. Até quando? Mais de 80 alagoanos já foram vítimas de intolerância sexual. Vigilância Armada. Fernando Palmeira conversa com secretária municipal sobre pedido da prefeitura para armar a Guarda Municipal de Maceió. Mais uma vez, boa tarde para você que nos acompanha. Vamos atualizar a hora. Agora vai aparecer ali na tela o horário, 1h35 desta terça-feira, 14 de julho. E vamos começar o programa falando de trânsito. O primeiro semestre de 2015 registrou números expressivos em infrações de trânsito. De janeiro a julho, mais de 1.000 veículos foram retirados da rua por estarem em situação irregular, como mostra o repórter Viderlan Araújo. No primeiro semestre de 2015, o trânsito de Maceió acumulou números expressivos em infrações. De janeiro a julho deste ano, cerca de 12.362 autos de infração acabaram sendo expedidos e mais 1.000 veículos retirados das ruas por estarem em situação irregular. Os números fazem parte de um levantamento realizado pelo Batalhão de Polícia de Trânsito, que estabelece um comparativo entre o primeiro semestre do ano passado e o primeiro semestre deste ano. Os índices são surpreendentes para uma cidade que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tem um veículo a cada 5 habitantes, o que significa, em uma questão de um ano, o crescimento de quase 380% no número de infrações. Ainda segundo o levantamento do PEPETRAN, o incremento nos números, principalmente na quantidade de operações que têm sido realizadas, atende a um único propósito: diminuir a quantidade, já que o número de efetivo permanece. Pelo menos 104 veículos efetivos estão sendo disponibilizados para a sociedade. Segundo a 8ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública do Fórum Brasileiro de Segurança, expõe que o estado de Alagoas pontuou em segundo lugar no país diante do número de roubo de veículos. Segundo os dados da pesquisa realizada durante o ano de 2013, foram registrados 522,3 roubos para cada 100.000 veículos. O estado de Alagoas só ficou abaixo do estado do Amazonas, que contabilizou 555,5 roubos a cada 100.000 veículos, mas fica à frente de estados como Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo. Esses dados levantados pelo BPTran, obviamente com números também trazidos através da Agência Nacional. Com imagens de Flávio Santos, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 da NET. Esses dados realmente são muito fortes e pedem uma atenção redobrada das entidades, dos órgãos públicos. Uma campanha de educação é primordial nesse momento em que parece que os motoristas simplesmente esqueceram, por exemplo, da faixa azul, do cinto de segurança. Essa campanha tem que ser permanente. E é claro que os motoristas não podem continuar com a imprudência. Nós sabemos que mais de 90% dos acidentes são provocados pela imprudência. Olha, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal cumpriram hoje 53 mandados de busca e apreensão na Operação Politeia, um desdobramento da Operação Lava Jato. Essa operação se refere aos inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal e envolvem suspeitos com foro privilegiado. Por isso, não estão na Justiça Federal do Paraná, onde estão concentradas as investigações sobre os desvios na Petrobras. Foram realizadas buscas nas casas do senador Fernando Collor, em Brasília e em Maceió, na casa do senador Ciro Nogueira, do PP, em Brasília, na residência do deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, em Brasília, e na casa do ex-ministro e ex-deputado Mário Negromonte, que também é do PP,
da Bahia. Ainda em Maceió, o prédio da TV Gazeta foi alvo de buscas. A emissora tem o senador Fernando Collor como um dos acionistas. Os mandados são referentes a 6 processos instaurados no Supremo Tribunal Federal a partir de provas obtidas na Operação Lava Jato e foram cumpridos na Bahia, Pernambuco, Alagoas, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal. O objetivo é evitar que provas sejam destruídas pelos investigados. O nome da Operação Politeia vem do livro A República, escrito por Platão, que faz referência a uma cidade perfeita onde a ética prevalece sobre a corrupção. O ex-presidente, Fernando Collor, usou as redes sociais para se defender e eu vou ler agora a nota publicada pelo senador Fernando Collor na íntegra. Repudio veementemente vou recomeçar aqui. Repúdio veemente a uma operação aparatosa. A defesa do senador Fernando Collor repudia com veemência a aparatosa operação policial realizada nesta data em sua residência. A medida invasiva e arbitrária é flagrantemente desnecessária, considerando que os fatos investigados datam de pelo menos de mais de 2 anos, a investigação já é conhecida desde o final do ano passado e o ex-presidente jamais foi sequer chamado a prestar esclarecimentos. Ao contrário disso, por 2 vezes, o senador se colocou à disposição para ser ouvido pela Polícia Federal, sendo que nas 2 vezes seu depoimento foi desmarcado na véspera. Medidas dessa ordem buscam apenas constranger o destinatário, alimentar o clima de terror e perseguição e, com isso, intimidar futuras testemunhas. Para terminar, a medida invasiva traduz os tempos em que vivemos, em que o Estado policial procura se impor ao menoscabo das garantias individuais, seja do ex-presidente, do senador da República ou do simples cidadão. Afinal, se nem os membros do Senado Federal estão livres do arbítrio, o que se dirá do cidadão comum à mercê dos poderes do Estado? Essa mensagem, essa resposta do senador foi publicada hoje nas redes sociais. Ela foi publicada logo após o término dessa operação que, como eu disse, ocorreu em diversos estados. A Polícia Civil divulgou o retrato falado de 2 suspeitos de sequestrar pai e filho na cidade de Maribondo. De acordo com informações da polícia, testemunhas relataram que eles entraram no estabelecimento comercial das vítimas. Nós temos aí o retrato falado. Vejam aí, já está na tela. Esse pai e filho mantinham um mercadinho em Maribondo. Eles usavam camisas na cor azul e boné com o nome da Polícia Civil. Isso chama muito a nossa atenção. A Polícia Civil apreendeu a Ranger utilizada no crime e intensifica diligências no sentido de solucionar o caso. As vítimas ainda estão com os bandidos. Quem tiver informações sobre os criminosos pode entrar em contato com a polícia pelo Disque Denúncia no número 181. O anonimato é garantido. Vamos manter aí um pouquinho a imagem deste retrato falado na tela. Repetindo, se você tiver informações sobre esse sequestro, por favor, ligue para 181, repetindo um caso que ocorreu na cidade de Maribondo. Há sempre um dilema ético em relação à divulgação ou não de casos de sequestro na televisão. Mas neste caso aqui, especificamente, nós estamos fazendo isso em função do desespero da família desse pai, desses 2 comerciantes aí do município de Maribondo. Então, se o senhor ou a senhora puderem ajudar, é claro que essa ajuda será bem-vinda. E olha só, servidores da Assembleia Legislativa de Alagoas impetraram um mandado de segurança no Tribunal de Justiça contra a mesa diretora da casa para cobrar o cumprimento de uma lei que fixou em 30% o percentual total das datas bases acumuladas entre 2010 e 2014. Fernando Palmeira traz as informações.
Depois de muita luta dos servidores públicos, o Poder Legislativo do Estado de Alagoas, a Casa Tavares Baixos, a nossa Assembleia Legislativa, pendências históricas ainda continuam sendo reclamadas por esses servidores, através, claro, do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Legislativo do Estado de Alagoas. E ninguém melhor do que o próprio presidente do sindicato, Luciano Vieira, para trazer detalhes do que realmente existe de pendências, o que mereceu, inclusive, um mandado de segurança impetrado. Exatamente, Fernando. Infelizmente, né, eu digo assim porque tentamos, de várias formas, conversar com a mesa diretora, tentar negociar com a mesa diretora com relação aos 15% que nós temos de uma database, que na realidade totaliza 30%. Recebemos 15% o ano passado, na época do então presidente o Fernando Toledo, e ficou os outros 15% para ser colocado no salário dos servidores em janeiro deste ano. E desde janeiro que nós estamos esperando e tentando conversar com a mesa. O Fernando Toledo saiu, né, para o Tribunal de Contas, entrou a nova mesa e o deputado Luiz Dantas, tivemos várias reuniões com o presidente Luiz Dantas, o Isnaldo Bulhões, e infelizmente não conseguimos êxito e ultimamente estamos tentando conversar com a mesa e não estamos conseguindo negociar esses 15% restante dos 30% da nossa database. Lembrando, Fernando, que isso aí não é aumento salarial. Nós temos mais de 20 anos sem aumento salarial. Isso é uma reposição salarial que começou o ano passado, né, 2014, e era para finalizar agora em fevereiro de 2015. Infelizmente, até esse momento, não conseguimos êxito. Então, chega um momento que acaba os limites, né? Você tem um limite para tudo. E o nosso limite, infelizmente, ele ultrapassou. E tivemos que entrar com o nosso mandato de segurança para que a Justiça pudesse julgar essa situação dos servidores da Casa. Com relação àqueles escândalos da Folha, de que forma a associação e o próprio sindicato analisou aquela coisa que, inclusive, foi tema por muito tempo da imprensa e foco do Ministério Público, da Polícia Federal? Ainda se aproveitam da folha de pagamento já desgastada para fazer valer lucros outros para os parlamentares? Olha, segundo os presidentes que naquela época estavam no mandato, foi feito um enxugamento na folha, né? Muitos, como eles dizem, servidores que não trabalham, funcionários fantasma, foram colocados para fora. Então, houve um enxugamento na folha de mais de R$1 milhão. Então, nós não temos a folha nas mãos, né? Ainda existe uma caixa preta na Assembleia Legislativa que nós não temos acesso. Mas, pelo que foi colocado na imprensa aí, de presidentes que estavam naquele momento sendo o presidente da Casa, houve esse enxugamento na folha. Então, essa própria mesa, o deputado Luiz Dantas e o deputado Isnaldo Bulhões, que é o primeiro secretário, disse que está existindo dinheiro já na Casa, né? Tanto é que estão fazendo aí uma auditoria que está sendo pago R$1,5 milhão. Né? Está sendo feita uma reforma na Casa Tavares Baixos, que estão gastando, segundo a gente tem acompanhado pela imprensa, quase R$2 milhões. Houve agora esses servidores, 120 cargos aprovados pela Casa Tavares Baixos, 120 cargos em comissão, que vai dar aí uma faixa de mais de R$1 milhão. Então, esse dinheiro todo que está sendo colocado, né, na folha salarial, por que não pagar o que deve? Por que não pagar o cumprimento da lei? E o cumprimento da lei é simples, é 15% que os servidores têm a receber de uma database e 2 férias que nós temos de 2014 e agora de 2015. Só falta isso para se resolver o problema dos servidores. E o enquadramento de cerca de 100 e poucas pessoas que ainda faltam ser enquadradas no nosso plano de carga-carreira. Então, falta tão pouco para resolver que eu tenho certeza que, se essa mesa fizer um esforçozinho, tem como resolver o problema dos servidores. Agora, tudo exige esforço. Se a mesa tiver o esforço e o entendimento de resolver as pendências, se resolve. Agora, não adianta se criar uma situação nova quando se tem uma situação antiga para se resolver. Não adianta você querer
resolver é criar um problema se você ainda não resolveu o problema pendente. Então, vamos primeiro resolver o problema pendente para que depois a gente possa resolver outros problemas ou a criação de outros problemas. A Casa Tavares Baixo, Fernando, funciona dessa forma. Não resolve nenhum problema, já está criando um segundo problema. Esse é o problema. E os servidores continuam reclamando, historicamente, essas desfasagens, esse prejuízo ao longo da história de todo o salário e outros benefícios dos servidores. Dinheiro para novos contratos, claro, um contrato para os comissionados, reforma do prédio da Assembleia. Mas por que não tem o dinheiro para os seus efetivos? Aqui do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Legislativo do Estado de Alagoas, com as imagens do Valdemir Soares, Fernando Palmeira para a TV Maracanal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Muito obrigado, Fernando. Eu só faço uma pergunta para o senhor e a senhora que nos acompanham nesta terça-feira. Na semana passada, o Diário Oficial trouxe ali a, digamos, autorização para que a Assembleia nomeie 120 novos comissionados. Quer dizer, há dinheiro para esses comissionados e, como muito bem disse o Fernando agora, e não há para os servidores? Eu não entendo, é uma conta que não fecha, que nós vamos acompanhar os desdobramentos dessa ação impetrada hoje e fica a pergunta para quem vai responder, os deputados? Está difícil encontrar algum disposto a falar sobre esses temas, digamos, espinhosos. Olha só, professores e alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, estão sem aula. Com o corte de investimentos, os professores decretaram greve porque estão há 3 meses sem receber salários. Cerca de 8 mil alunos foram prejudicados pela ausência de verbas. A Secretaria Estadual de Educação diz que o pagamento do mês de abril foi efetuado e que está trabalhando para pagar o mês de maio ainda esta semana. Os professores afirmam que só irão voltar às atividades quando a situação se regularizar. Mas agora eu vou para um rápido intervalo. Não saia daí. Até já. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, let us live forever. Don't have the power, but we never say never. Sitting in the sandpit, life is a short trip. Music's for the sad.
Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Essa é Clara, ela é do time da defesa. Ela sabe que tem partes do corpo que são íntimas, aquelas que ficam protegidas debaixo da calcinha, do sutiã ou da cueca. Se qualquer pessoa tentar tocar ou quiser ver suas partes íntimas, você tem o direito de dizer não. Se isso acontecer, fale com alguém em quem confia, ou disque 100 e conte tudo para quem atender. Seu corpo é só seu e de ninguém mais. Defenda-se. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Estamos de volta com Verdade e Informação. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa ao vivo pela internet. É facinho o endereço gazetaweb.com. Gazetaweb, tudo junto.com. Clica lá na TV Mar, está na tela aí. É facinho, a qualidade maravilhosa e você pode assistir o Verdade e Informação de qualquer lugar com uma qualidade, repito, excepcional. Mas agora vamos falar de violência. No primeiro semestre deste ano, em Alagoas, 10 pessoas foram mortas e 84 agredidas física ou moralmente por intolerância sexual. Viderlan Araújo tem os detalhes. E os números, cada dia que passa, acabam tomando proporções muito maiores. Os casos de intolerância sexual no Brasil acabam gerando preocupação. Aqui em Alagoas, por exemplo, não é diferente. Números mostram de que pelo menos 10 pessoas já foram mortas em 2015 e 84 casos de agressão registrados. Vamos conversar a respeito desse assunto com a Rita Mendonça, ela que é secretária adjunta da Mulher e de Direitos Humanos, para explicar os números considerados tão altos como esse, hein, Rita? Infelizmente, né? Isso é um momento, assim, acho que mundial, né? Acho não, é uma situação que atinge o mundo inteiro. Mas no Brasil, principalmente, nos últimos anos, até em função do nosso novo comportamento social, né? De intolerância, nesse caso positiva, com corrupção, com uma política que não é positiva, nós, assim, meio que afloramos esse aspecto questionador, mas que muitas vezes ele, usado em outras áreas da nossa vida, ele acaba se transformando numa situação de intolerância, como é o caso principalmente das pessoas que são diferentes, digamos assim, né? Como a gente lida aqui nessa secretaria com as pessoas que não são as pessoas padrão, as pessoas com deficiência, a situação do idoso, né? Que por mais que cada um de nós um dia vai ser idoso, se Deus quiser, se a gente conseguir chegar à idade mais avançada, mas ainda é pouco compreendido e respeitado, a criança, o adolescente, o jovem e também, né, os LGBT, as pessoas negras, principalmente em função da sua religiosidade, né? São muito, infelizmente, vítimas de preconceito e discriminação. Então, acho que esse momento especial que a gente vive, infelizmente, faz aflorar ainda mais esse comportamento que é de intolerância. E acredito que principalmente com base nas redes sociais, onde a gente, infelizmente, tem um comportamento que provavelmente
pessoalmente nós não teríamos, né? Mas isso aflora muito nas redes sociais e é importante a gente lembrar que mesmo nas redes nós somos responsáveis pelo que falamos e pelo que pregamos. Alarmante a situação que está. Até agora, a questão, a gente está no 6º mês e já temos essas 10 vítimas, e fora o que não foi contabilizado na secretaria. Mas o que acontece? Isso é o que a gente está acompanhando via as emissoras. Tá? Mas tem mais vítimas no interiores que estão acontecendo, de morte, da questão da homofobia mesmo, as pessoas hoje estão matando mesmo, e a gente sabe que Alagoas ainda é aquela questão do cangaço, do macho, o ser macho, ainda está muito ainda a se trabalhar dentro do Estado nessa questão do preconceito, sobre políticas voltadas para os movimentos LGBT. E o que está acontecendo também na questão dessas mortes é mais despreparo da sociedade e dos seus representantes em secretaria publicar mais, cobrar mais, que não adianta fazer lei e ficar empacado dentro de gavetas. Fazer lei e a gente tem que colocar no meio de divulgação, redes sociais, nas secretarias. Isso não acontece. Às vezes, o ativista ou o homossexual tem lei que ampara ele, mas por falta de divulgação, não tem acesso e não sabe seus direitos. Né? Então, está acontecendo muito, e isso eu falo dentro de Maceió, que eu acho que cada estado tem que se adequar e tem que se organizar. Mesma coisa na situação de tirar mudança de gênero do plano de educação. O secretário de Estado fazer isso, que a gente vem lutando. E quem vai falar por nós? Obrigado, então, ao Messias Mendonça, ele que é coordenador-geral do Grupo Gay de Maceió e conselheiro do combate à discriminação e promoção dos direitos LGBT. Quero agradecer também a participação inicial da Rita Mendonça, ela que é secretária adjunta da Mulher e de Direitos Humanos, falando desse assunto importante, já que a cada dia que passa os números crescem mesmo dos processos aí envolvendo intolerância sexual, não só aqui em Alagoas, mas no Brasil, mas só aqui no nosso estado, pelo menos os números oficiais que nós temos de momento, 10 pessoas acabaram sendo mortas e pelo menos 84 gravemente feridas, né, agredidas, na verdade, diante desse processo. Aqui direto da Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos, com imagens de Flávio Santos, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 25 da NET. Olha, gente, os dados são muito fortes, 10 pessoas mortas. Agora o termo, porque nós estamos na moda agora do politicamente correto. O politicamente correto agora é dizer intolerância sexual. Mas eu vou traduzir para o senhor que está em casa. Isso aí nada mais é do que homofobia. Isso que está acontecendo, que nós vimos aí na matéria do Viderlan. Homofobia, não é intolerância sexual, não é nada disso, é homofobia. A pessoa não gosta, acha que pode ir lá matar e acabou. Isso não pode acontecer, os dados são muito alarmantes. 10 pessoas mortas em Alagoas e 84 agredidas. Gente, se você não gosta, pelo menos respeita. Você não precisa conviver, mas respeita, é o mínimo. Respeito pelo próximo. Será que é pedir muito? Tenho certeza que não é. Mas agora vamos falar um pouco sobre a situação nos 102 municípios alagoanos. É claro que nesses 102 está incluída aí a capital, Maceió, mas a gente vai falar um pouco da situação dos outros municípios, que às vezes a gente acaba passando aqui, deixando ao largo do esquecimento. Isso a gente não pode fazer e para isso eu vou corrigir isso agora. Depois de diversos matadouros municipais fechados pelo Ministério Público em Alagoas, a AMA reuniu nesta segunda-feira prefeitos, representantes do governo do estado e órgãos ambientais para discutir soluções concretas que evitem a estagnação econômica e atendam às necessidades da população. Sobre isso eu converso agora com o presidente da Associação dos Municípios Alagoanos, Marcelo Beltrão. Presidente, muito boa tarde, é um prazer imenso recebê-lo aqui. Agradeço em nome de todos aqui da TV Mar. E eu começo lhe perguntando o seguinte, presidente. Hoje o governador Renan Filho vai a Brasília tentar, mais uma vez, passar o chapéu, né, na linguagem popular.
para tentar tirar mais dinheiro do governo federal e ajudar. Ele vai, inclusive, ter um encontro com a ministra da Agricultura. Como é que o senhor vê esse encontro do governador? Boa tarde. Boa tarde. A ida é muito positiva, Mauro, né? Ontem nós estivemos reunidos, queria só fazer um complemento na sua fala. O Ministério Público ele não fechou os matadouros, ele recomendou e acompanhou numa FPI, que é uma fiscalização preventiva, que aconteceu e vem ocorrendo na programação do Ministério Público, junto com os órgãos de fiscalização e controle, e algumas irregularidades foram apontadas em alguns matadouros. O que a gente pede sempre é que, e ontem foi discutido isso com a ADEAL, com o IMA, com todos os órgãos responsáveis por essa fiscalização, que utilizem o bom senso, né? Que foi solicitado que houvesse uma comparação com o que ocorreu do mesmo modo lá no estado da Bahia, que houve a fiscalização e, em alguns casos, se conseguiu ter uma transição, se utilizando o bom senso, uma transição entre a adequação ideal ao fechamento, né, para não deixar também a população desamparada, e é o que acontece hoje na maioria dos casos, né? Os municípios hoje não têm a oportunidade de abater nos matadouros, alguns deles que já foram reformados e adequados mediante termos de ajuste, né, nos municípios, e foram fechados mesmo assim, e com a impossibilidade de abater, há o relato da população de que está se abatendo no quintal, que está se abatendo precariamente, pior do que estava correndo. Então, o que a gente pediu ontem, que junto com os órgãos de controle, junto com os municípios, junto com o governo do estado, que se disponibilizou, que a gente encontrasse, logicamente, com muito bom senso, termos adequar os matadouros para ter o máximo de higiene possível, mas que houvesse uma transição entre o ideal e o que pode ser praticado. Presidente, diante da crise que atinge não só Alagoas, mas todo o país, como é que está a situação dos municípios neste momento? Queria aproveitar também a sua presença aqui como presidente da AMA para explicar para nós todos aqui como é que está a situação econômica desses municípios. E eu imagino que, como o senhor diz, a suspensão da atividade desses matadouros também tem um impacto grande na vida econômica dessas cidades, né? Além de um custo maior para o município, do desconforto, da precariedade, caso não se tenha uma transição desse processo. A saída do governador a Brasília, junto com a Cátia Abreu, é simplesmente que os mesmos pré-requisitos que tem uma carne para exportação, tem um matadouro municipal. Então, a gente precisa de uma adequação mínima, né, de higiene para proteger e oferecer à população uma carne de qualidade. E nesse período de transição, para que ela não tenha ainda mais um fornecimento de carne numa precariedade ainda maior. E a situação dos municípios se agrava um pouco, logicamente, se estava batendo, lá que foi o caso de Inhapi, foi fechado o matador de Mata Grande. Se for para Arapiraca, vai ter um custo de distância de 170 quilômetros que deve ser computado. E numa situação como hoje, onde os municípios vêm desde a crise de 2008, lá quando foi praticadas as desonerações, né, Mauro, o que é engraçado é quando o governo federal, para fornecer subsídios para combater a crise, desonerou impostos que eram partilhados com o Estado e com os municípios. E agora, num movimento procíclico, onera impostos que não são partilhados com os municípios. Só, para a população entender, só nas desonerações que foram praticadas no Fundo de Participação dos Municípios, foram tirados dos municípios de 2009 até hoje mais de 130 bilhões de reais dos cofres municipais, e aquela prática sempre de se dar com o chapéu alheio. Então, os municípios hoje vêm sofrendo uma situação muito difícil, porque a receita não acompanha a despesa, a inflação sempre, o reajuste de salário mínimo, o reajuste de piso de magistério, as despesas correntes do município estão muito superiores à receita. Então, o equilíbrio entre receita e despesa fica quase que impossível praticar, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal. Então, está muito difícil, é um mandato muito difícil para os gestores, que têm uma frustração muito grande, um compromisso e um pacto com a população que o elegeu, que quer de todas as formas cumprir esse pacto,
Mas a situação econômica hoje do país é muito difícil para os gestores municipais. Presidente, diante desse cenário, acho que o nosso telespectador está se perguntando, redução no FPM, crise no país todo, o que pode ser feito? O senhor vê alguma luz no fim do túnel para que melhore a situação dos municípios? Nós temos municípios realmente em situação muito complicada. Como é que o senhor vê aí os próximos meses? Muita gente dizia que no segundo semestre de 2015 a situação ia melhorar. Não é isso que apontam os números, né? Como é que o senhor vê aí os próximos meses e o início já de 2016? Olha só, Mauro, a gente precisa injetar receita, flexibilizar um pouco as amarrações que se tem em gatilhos, né? Em gatilhos de despesas que são disparadas com a virada do ano. Temos uma pauta municipalista, nós tivemos no mês de maio a marcha dos municípios, a 18ª marcha dos municípios, entregamos ao Congresso Nacional, na presença do presidente do Senado, senador Renan, e na presença do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, a pauta de reivindicações que podem minimizar e melhorar as gestões municipais, né? Seja dela, por exemplo, a gestão do ISS, que é o Imposto sobre Serviço. O cartão de crédito, para você ter uma ideia, se paga um imposto sobre serviço na utilização do cartão de crédito. Se o Mauro passar um cartão de crédito hoje em qualquer restaurante de Maceió, o imposto vai ser arrecadado para a central financeira lá em Barueri. O que é que a gente pede? Que seja na origem a cobrança do ISS, no imposto sobre cartão de crédito, no imposto sobre serviço da construção civil, no imposto sobre leasing. Então, normas como essa, que o governo federal, o Congresso, pode deliberar, que ajuda muito os municípios, né? A própria reajuste do piso do magistério, que se tenha a questão de que todo custo que for imposto aos municípios se tenha uma fonte de receita. O que acontece hoje, o que está acontecendo hoje, se aponta várias despesas, né? E que os municípios vêm absorvendo muitas responsabilidades sem a devida receita. Nós temos aí mais de 300 programas federais que vêm desde 2003, desde a sua origem, sem reajuste, né? São programas importantíssimos para a população alagoana, como o Programa Saúde da Família. Nós temos um valor que recebemos do governo federal, que foi um programa instituído com a participação de 50% da União, 25% dos estados e 25% dos municípios, mas é um valor que ficou estagnado, esse repasse federal. E hoje os municípios bancam 80% do Programa de Saúde da Família, que trabalha com a prevenção das doenças, que ataca diretamente na saúde básica, que precisa ser reforçado, para que os municípios consigam fazer e oferecer à população serviço de qualidade. Então, são vários aspectos. O Congresso pode nos ajudar bastante, tem esse compromisso do presidente do Senado e temos esse compromisso do presidente Eduardo Cunha da Câmara Federal. Presidente, há alguma solução caseira para pelo menos atenuar essa situação econômica dos municípios? Nós temos aí, falávamos no início da entrevista sobre os matadouros. O que é possível fazer imediatamente para melhorar um pouco? Com atenção, a gente sempre para pedir a prática do bom senso, que a gente possa adequar, na medida do possível, os matadouros aos padrões mínimos, né? Nós, apesar de toda a crise, municípios vêm fazendo o dever de casa, vêm com várias atividades que são de suma importância para a população alagoana. Na semana passada, lá na AMA, foi pauta do SEBRAE lá, o prefeito empreendedor, então boas práticas dos prefeitos, mesmo perante a crise, para serem replicadas por outros municípios, né, Mauro? Então, a gente vem sempre indicando que os municípios se otimizem os seus recursos através da formação de consórcios, que é uma saída muito viável nos dias de hoje. Enfim, precisa se otimizar o recurso e formas para isso se tem, enquanto se procura uma saída mais definitiva para a crise que o país vem passando. Como vocês viram aí, o Marcelo Beltrão vai ter muito trabalho pela frente e nós estaremos aqui para acompanhar esse trabalho. O espaço do Verdade e Informação estará sempre aberto para o senhor. Muito boa tarde. Boa tarde, prazer agradeço imenso. O convite. Nós é que agradecemos.
mais uma vez, seguimos aqui com Verdade e Informação. Olha só, uma proposta de mudança do Estatuto da Criança e do Adolescente movimenta e continua a discussão necessária sobre jovens infratores. Veja na coluna No Ponto. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê penalidade máxima de 3 anos a jovens infratores. Eles devem ficar recolhidos a uma instituição até serem novamente devolvidos para a sociedade. Menores participaram de um estupro coletivo no Piauí. O caso despertou interesse da imprensa nacional. Eles foram penalizados a 3 anos, mas as unidades de internação viraram jaulas, diz o Conselho Nacional de Justiça. Jaulas não ensinam gente a ser gente, porque nelas humanos viram feras, feras que vão explodir na sociedade, a mesma sociedade que defende mudanças no ECA. O senador José Serra de São Paulo apresentou na semana passada uma ideia. Aumenta de 3 para 10 anos o tempo de recolhimento de jovens nas unidades de internação. Não é uma medida suficiente porque deve existir um conjunto de outras medidas. Jovens que matam estão condenados à morte no Brasil, que assassina 56 mil pessoas por ano, a maioria jovens e menores. A discussão sobre o ECA não pode ser tratada como vingança, nem uma condenação antecipada de um público na sociedade, porque menores infratores são tratados como feras. E as feras do Brasil têm um destino: o Tribunal das Ruas. Muito obrigado ao meu grande amigo Odilon Rios e aproveito também para mandar um grande abraço para o Léo Palmeira, um colunista de primeira, um apresentador de primeira categoria, que daqui a pouco está chegando aqui na programação da TV Mar. Mas agora vamos falar de mercado financeiro, saber como é que está a Bolsa de Valores, o dólar, continua a turbulência aí na economia. Vamos lá, já temos aqui na tela a cotação do dólar hoje, dólar comercial para compra R$ 3,12, o mesmo valor para venda, e o dólar turismo para compra R$ 3,01 e para venda R$ 3,36. Olha só, hoje, terça-feira, dia 14 de julho, a Bolsa de Valores, nesse momento, a Bolsa de Valores de São Paulo, opera em baixa de 0,68%, com 52.760 pontos. O mercado financeiro, como eu disse, vive nesse momento uma turbulência. Mas vamos ter mais notícias agora com a Porlane Santos, a jornalista Porlane Santos, a nossa produtora, que chega aqui para mais um dia. Boa tarde, Porlane. O que temos hoje, terça-feira? Pois é, essa terça-feira, a informação que a gente tem é que o governo federal aprovou ontem o MP do futebol, uma medida provisória, né, a respeito do refinanciamento das dívidas dos clubes de futebol com o governo federal, que estão estimadas em cerca de 4 bilhões de reais. E aí, para que haja essa renegociação das dívidas, as entidades deverão se submeter a algumas medidas referente a uma gestão mais transparente e mais responsável do ponto de vista fiscal. Caso esses clubes não sigam essas regras, eles poderão ser punidos. E aí o texto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora aguarda a sanção presidencial. Aí, o que a gente tem mais de informação a respeito disso é que essa medida ela estabelece. Também a gente está criando um programa especial, que é o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, o Profut. Para aderir esse programa, né, como eu já havia dito, é necessário que se cumpra algumas regras e a dívida pode ser paga em até 240 meses, ou seja, até 20 anos. E aí vale a gente lembrar aqui, Mauro, quais são algumas dessas regras, né? O clube tem que manter em dia as obrigações trabalhistas e tributárias, fixar um mandato de 4 anos para os cargos eletivos de direção e publicar na internet, em site próprio, a prestação de contas após ter sido submetida à auditoria independente.
E aí também tem a seguinte questão: caso o clube se interesse realmente em fazer essa renegociação da dívida, antes dos campeonatos, 60 dias antes, ele precisa entregar tantos campeonatos organizados pela Confederação Brasileira de Futebol quanto das federações estatais, eles precisam entregar em até 60 dias antes dos jogos alguns documentos como a certidão negativa de débito e o comprovante de que estão em dia com o recolhimento do FGTS dos salários dos atletas. Caso eles se neguem a apresentar essa documentação, ele poderá ser imediatamente rebaixado de divisão. Polani, queria só complementar essa tua informação, que é muito importante, porque essa MP do futebol era esperada há muito tempo pelos clubes, mas ela também, Polani, você sabe disso, ela tem sido muito criticada. Por quê? Porque é como se o governo federal estivesse passando a mão na cabeça desses devedores. E tudo isso que você falou, a gente, na nossa inocência, imagina que os clubes já deveriam ter feito, né? Andar na linha é para todo mundo. E aí eles fizeram o que fizeram, que todo mundo sabe, quando o assunto é futebol no Brasil, e agora vem o governo federal, passa a mão na cabeça deles e, como você disse, 20 anos para pagar. O senhor tem 20 anos para pagar as suas contas? Com certeza não, né, Polani? Nem você, nem eu, nem ninguém que está aqui no estúdio e ninguém que está em casa. Mas acho que você tem mais alguma coisa para nós. Pois é, e aí existem mais algumas informações a respeito disso. É que haverá também a questão da participação de representantes de agremiações de segunda divisão nacional, assegurada a representações de pelo menos a agremiação de cada estado para a votação de dirigentes da CBF. Isso também é importante, fica mais democrático e é como você disse, já deveria estar ocorrendo desde o início, né? Agora, uma coisa que me chamou a atenção aqui, Mauro, é a questão, foi esse seguinte ponto aqui, é que os clubes também não poderão comprometer mais do que 80% da sua receita bruta anual com a folha de pagamento de direitos de imagens dos jogadores. Né, que a gente vê aí que muitos clubes, às vezes, acabam sustentando apenas um jogador por conta de fama e aí compromete toda a equipe, né? É isso aí. Pois é, e a gente tem agora, para finalizar, a gente tem mais uma informação a respeito de que está acontecendo agora à tarde, nesse momento, o julgamento do réu Gustavo dos Santos Lima, ele que é acusado de matar o reeducando Francisco Geraldo Marinho em 2010 no presídio Baldomero Cavalcante. De acordo com a denúncia do Ministério Público Estadual, a vítima ela teria sido encontrada morta dentro da cela, pendurada por um lençol, como se fosse um enforcamento. E aí um laudo pericial, na realidade, acabou apontando de que, na realidade, o acusado, né, no caso o Gustavo, ele teria entrado através de um buraco na cela da vítima, havia um buraco na cela entre as celas, ele entrou na cela da vítima, estrangulou, imobilizou a vítima, estrangulou ela com uma toalha e acabou simulando um suicídio, pendurando ele por um lençol. A vítima, é claro, se diz ser inocente e hoje, então, está havendo o julgamento nesse momento, lá no Fórum do Barro Duro. Ok, então a gente atualiza amanhã o resultado desse julgamento aqui no Verdade e Informação. Ok? Polani, muito obrigado. Boa tarde, a gente volta a se encontrar amanhã. Obrigado pela participação. E agora eu vou para um rápido intervalo, não saia daí, é rapidinho, eu volto já já. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP.
Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Essa é Clara, ela é do time da defesa. Ela sabe que tem partes do corpo que são íntimas. Aquelas que ficam protegidas debaixo da calcinha, do sutiã ou da cueca. Se qualquer pessoa tentar tocar ou quiser ver suas partes íntimas, você tem o direito de dizer não. Se isso acontecer, fale com alguém em quem confia. Ou diz que sim e conte tudo para quem atender. Seu corpo é só seu e de ninguém mais. Defenda-se. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Voltamos com Verdade e Informação. Por causa dos inúmeros casos de violência, Rui Palmeira, o prefeito de Maceió, destacou a necessidade de os guardas municipais terem o porte de arma para garantir a segurança deles e da população. Sobre isso, o repórter Fernando Palmeira entrevistou hoje a secretária municipal de Segurança Comunitária, Mônica Suruagi. Vamos acompanhar. Em 88, com o advento da Constituição Federal, surgiram as guardas municipais. E aqui, pai do atual prefeito Rui Palmeira, Guilherme Palmeira, instituiu a Guarda Municipal de nossa capital. Estou aqui ao lado da secretária de Segurança Comunitária e Cidadania, Mônica Suruagi, que nos fala da importância da Guarda Municipal, as medidas para adotar a Guarda com capacidade para suas atribuições. Olha, um prazer imenso recebê-lo aqui na nossa casa, né, a Secretaria de Segurança Comunitária e Cidadania, que contempla a Guarda Municipal, né? A Guarda Municipal, hoje, dentro do contexto de segurança, né, é de fundamental importância. Ela, em conjunto com as outras forças de segurança, ela protege, ela proporciona, né, ao cidadão, de uma forma geral, né, todo um processo, né, de ação. A exemplo do que nós estamos realizando, por exemplo, na nossa cidade, é a proteção à criança, né, a prevenção, né, ao trabalho infantil, por exemplo, né. Nós estamos com um trabalho conjunto com o Poder Judiciário em prevenir, para coibir a exploração do trabalho infantil, entre outras ações que a Guarda vem atuando na nossa cidade de Maceió. É um privilégio para nós muito grande e é uma determinação do prefeito Rui Palmeira em que estejamos presentes aonde a cidade de Maceió, o cidadão maceióense e aqueles também que nos visitam, se faça necessário a Guarda Municipal estar presente. A Guarda Municipal se sempre entende que ela tem a atribuição de guardar, de proteger o patrimônio do município de Maceió. Mas é só isso? Não, muito pelo contrário. A Guarda tem uma atividade muito mais ampla. Inclusive, nessa última lei, né, 13022 de 2014, que foi promulgada no ano passado pela presidente Dilma, do Estatuto Geral das Guardas, ela, inclusive,
demonstra já a importância e a amplitude que a atuação da Guarda tem. Inclusive, vou me prevalecer aqui da própria lei para ler para todos, né, que nos assistem. Então, o artigo 3, ela fala o seguinte, né, quais são os princípios mínimos, né, que a Guarda tem? Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Prevenção da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Patrulhamento preventivo. Compromisso com a evolução social das comunidades e o uso progressivo da força. A nossa capital ainda tem números intoleráveis e inaceitáveis da violência. E a Guarda Municipal tem um papel preponderante como auxiliar também nas forças constituídas para fazer o seu papel pacificador em nossa capital. Aqui, da Guarda Municipal, ou Secretaria de Segurança Comunitária e Cidadania, com as imagens do Valdemir Soares, Fernando Palmeira para a TV Maracanã 25, da organização Arnon de Melo, na NET. Muito obrigado ao meu amigo Fernando Palmeira. A reforma política deve ser o foco da semana na Câmara dos Deputados e no Senado, com votações nas duas casas de propostas que discutem, por exemplo, o tempo de propaganda partidária. Sobre isso, Viderlan Araújo entrevista ao vivo o advogado eleitoral Henrique Vasconcelos. Um abraço para você, Mauro Vedequim, boa tarde para os telespectadores da TV Maracanã 25, para o pessoal que está acompanhando o programa Verdade e Informação. E hoje o assunto aqui é reforma política, já que no segundo turno vai acontecer justamente uma votação e que tem alguns temas a ser abordados, principalmente nesse processo de melhoria e de modernização do sistema político brasileiro. O nosso convidado hoje é o advogado, especialista, né, advogado eleitoral, doutor Henrique Vasconcelos, que vai explicar para nós alguns pontos que serão abordados justamente nesse processo eleitoral. Doutor Henrique, boa tarde. Quais são os pontos principais que acabaram motivando justamente fazer esta reforma política? Boa tarde. Boa tarde, Viderlan. Boa tarde a Mauro, a todos os telespectadores do programa. Bem, Mauro e Viderlan, o que ocorre é o seguinte: na verdade, a reforma política ela é um movimento, ela é um mecanismo que vem, vamos dizer assim, desde o início da nova República, desde o início do primeiro mandato de Getúlio Vargas, que ela vem. É um processo perene, é um processo que vem sendo construído ao longo da evolução da sociedade. E me parece que mais uma vez, neste momento, ela está sendo exigida pela sociedade e ela está sendo necessária para a execução de uma política pública melhor, de um sistema partidário, um sistema político mais adequado à nação. Então, Viderlan, a todos os telespectadores, o que nós temos a dizer é exatamente nesse sentido. Ela é um processo contínuo, um processo perene e que, do jeito que está, a sociedade acredita que é imperiosa a necessidade de uma mudança. Então, nesse momento social, se faz sim a necessidade de uma mudança e é o que o Congresso está tentando fazer, embora com várias ressalvas dos estudiosos, várias ressalvas, inclusive da população que tem participado desse processo, mas tem tentado, de alguma forma, proceder com essa reforma política. A nosso sentir, não é a melhor, mas é algo que já está se alterando. O sistema político brasileiro, na sua opinião, doutor Henrique, é um sistema defasado? Hoje o sistema político brasileiro, principalmente o sistema político proporcional, eu não tenho a menor dúvida de que é um sistema político defasado. E continuará a ser caso o Congresso, que ainda está em fase de discussão e de votação, haja vista que a Câmara só votou e discutiu apenas em primeiro turno, se continuar a existir a coligação partidária. Eu acho que a coligação partidária, ela, nos moldes como praticada hoje, ela não é um sistema adequado, independente se vamos aplicar um sistema misto, um sistema puro, distrital, um sistema até apenas de partidos
diretos, de junção de partidos. O que não pode ocorrer mais é a existência da coligação partidária, que de certa forma prostitui o sistema político partidário nacional, e nós vemos o que ocorre hoje com vendas de pequenas legendas, com deputados se elegendo com pouquíssimos votos e por aí em diante. Então eu acho que a questão da coligação partidária, a supressão desse instrumento hoje permitido na legislação brasileira, é o melhor e o sistema que deve ocorrer para pelo menos dirimir as diferenças e os vícios que existem hoje no nosso sistema. Eu tenho aqui 6 matérias de outras tantas que acabam sendo reivindicações a ser apreciadas. Queria que o senhor falasse, por exemplo, dessas solicitações, dessas matérias que podem ser aprovadas a partir de agora e que tipo de benefícios vai trazer em futuras eleições aqui no Brasil. Lógico, Videla, não tem qualquer tipo de problema. Hoje, as maiores discussões no Congresso Nacional, inclusive a Câmara está votando em segundo turno essa semana, e deve acabar antes do recesso parlamentar, que deve ser agora no dia 17, diversos temas, tanto de matérias constitucionais, que são previstas através de alteração por emendas constitucionais, as PECs, como matérias infraconstitucionais, questões que não precisam alterar a Constituição, mas que também farão diferença num processo eleitoral mais democrático ou não, a depender do que a Câmara vem fazendo. E o Senado Federal vai fazer depois do recesso parlamentar. Nós temos a questão do sistema eleitoral, como posto aqui agora há pouco, a questão das coligações, que para mim, acabando as coligações, já é um upgrade muito grande em relação a isso aí. Independente do sistema a ser adotado, me parece que o sistema proporcional ainda continuará a existir. Certo? Essa é a ideia da Casa Legislativa, mas deve haver esse fim das coligações. Tem a questão do financiamento de campanha, se ele deve ser público, se deve ser privado ou se deve ser misto. E hoje o Congresso Nacional me parece que deve manter o sistema misto de financiamento de campanha e partidário, através apenas de financiamento exclusivo a partidos políticos, certo? Não sendo a candidatos. Esse é o que foi passado em primeiro turno na PEC no Congresso Nacional e deve ser votado essa semana. Tem questões ainda sobre essa matéria do financiamento de campanha, como os limites desse financiamento de campanha, que são matérias infraconstitucionais, mas foram votadas semana passada, limitando a 20 milhões. Obrigado, então, Henrique Vasconcelos, ele que é advogado eleitoral, conversando conosco na tarde desta terça-feira aqui no Verdade Informação. E tem entre as matérias citadas para apreciação, temos 6 casos aqui, que inclusive já é de nosso conhecimento, como distribuição de vagas nas eleições proporcionais, respeitando o quociente eleitoral, mesmo quando houver coligações, restrição do tempo de propaganda no rádio e televisão de partidos que não elegeram políticos federais, restrição do acesso aos recursos do fundo partidário, também tem proibição de contratação de cabos eleitorais e uso de carros de som e novas eleições se o prefeito, governador, senador ou presidente for cassado ou perder o mandato por envolvimento com situações ilícitas ou algo neste sentido. Aqui direto da Praça Centenário, com imagens de Flávio Santos, eu volto com você nos estúdios. Mauro. Muito obrigado, Viderlan, e também um grande abraço ao doutor Henrique, que gentilmente aí nos concede essa entrevista tão importante de um assunto que ainda vai render muito. E assim termina o Verdade Informação de hoje. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado, tenha uma excelente terça-feira. E a gente volta a se encontrar amanhã, quarta-feira, às 1h30 da tarde. Não perca. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874.
จะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีBusco em labirintos
Amigos que estão distantes, que não precisam de um contato para estar. Só palavras e imaginação, apenas uma doce voz a se calar.